A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou continuar falando a respeito do anticristo, mostrando a minha tese de que ele vai surgir da cidade de Tiro, que é a atual Sur, no Líbano. Então, eu vou estar mostrando aqui os textos de Ezequiel no capítulo 28, quando o rei de Tiro vai falar que ele é Deus, e a gente vai fazer várias perguntas inteligentes ao texto. Só que antes de fazer a leitura de Ezequiel 28, eu vou ler primeiro um texto que o apóstolo Paulo vai falar sobre o anticristo, e vou mostrar que o apóstolo Paulo ensinava estas coisas nas igrejas. Ou seja, o apóstolo Paulo ensinava que o anticristo, no tempo do fim, ele iria surgir da cidade de Tiro, cumprir as profecias de Ezequiel capítulo 26, 27, 28, Isaías 23. Então, o apóstolo Paulo ensinava essas coisas. E a prova disso é que o apóstolo Paulo copia expressões justamente de Ezequiel 28, ele poderia copiar de qualquer outro lugar, poderia ter copiado de Daniel 7, de Daniel, de vários outros profetas, mas não. Ele escolheu copiar de Ezequiel 28, e é importante você ter isso em mente. Então, bora para o texto que o apóstolo Paulo escreveu. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Então esse texto ele é muito importante porque o apóstolo Paulo está falando que o anticristo ele vai se assentar no santuário de Deus, então na cadeira de Deus, ele na cadeira dele vai falar que ele é Deus e ele vai se opor a todo objeto de culto. Tem muitas pessoas que fazem a leitura daquele texto ali e elas começam a fazer várias especulações. Só que elas não entendem que o apóstolo Paulo está fazendo uma referência aos profetas. E é com base naquilo que o apóstolo Paulo está fazendo referência que a gente vai conseguir entender o que ele realmente está querendo dizer. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo ali naquele texto é uma referência clara a Ezequiel no capítulo 28. Vamos ver o que o profeta Ezequiel profetizou. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus? Essa profecia ela é muito importante porque o profeta Ezequiel está falando que o rei de Tiro ele vai falar no coração dele que ele é Deus, ele se assenta na cadeira como se fosse a cadeira de Deus e é justamente isso que está escrito ali em 2 Tessalonicenses. Ou seja, que o anticristo vai se opor contra tudo que é Deus, ele vai se considerar um Deus e ele vai se assentar no santuário de Deus. Então essa questão dele se assentar no santuário de Deus é a mesma expressão que aparece em Ezequiel capítulo 28, quando fala que ele vai se assentar na cadeira de Deus, como se fosse a cadeira de Deus, e ele vai exigir adoração para si mesmo. Então, é muito semelhante o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com o profeta Ezequiel no capítulo 28. Agora, historicamente, não existe esse rei que cumpre os quesitos dessa profecia, no sentido de ele afirmar ser Deus. Isso não aconteceu com nenhum rei de Tiro, não tem nada registrado nem na Bíblia e nem as pessoas atribuem isso a algum outro rei de Tiro, porque quando tem como atribuir, as pessoas costumam atribuir. No caso dessa profecia, isso não se cumpriu, justamente porque aquela profecia ela se aplica diretamente ao anticristo. E, em segundo lugar, não teve nenhum rei que fosse mais sábio que Daniel, porque Daniel não é qualquer pessoa. Daniel foi um homem muito sábio e muito inteligente
ali na época da Babilônia. E quando o profeta Ezequiel está falando que o anticristo vai ser mais sábio que Daniel e ele vai conseguir ajuntar muita riqueza e muito poder com a sabedoria que ele tem, é porque realmente esse rei de Tiro é um homem muito sábio e muito inteligente. Não é qualquer um que consegue superar o profeta Daniel. Daniel foi um homem muito inteligente. Então, se tivesse algum rei específico para cumprir essa profecia, teria que ser um rei muito famoso, teria que ter sido um rei muito sábio. Então, tanto em riqueza, porque o texto destaca que vai ser um homem que vai ajuntar muita riqueza, e se ele é sábio, ele precisa ser muito sábio a ponto de ser mais sábio que Daniel. Então, são dois aspectos, são dois pontos que literalmente não se cumpriram. Por isso que é o anticristo no tempo do fim que vai ser um homem muito rico e um homem muito inteligente do ponto de vista de comércio e do ponto de vista também até espiritual para o maligno, ou seja, para coisas ruins, para o diabo, ele vai ser muito inteligente para fazer o mal. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriras: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então o texto ele é muito interessante porque Deus está falando. Assim diz o Senhor ao rei de Tiro. Então é uma profecia específica para o rei de Tiro. Aí vai falar: Você estava no jardim do Éden quando você tinha lá as pedras preciosas te cobrindo e você era querubim ungido da guarda. Então, quando a pessoa lê o texto, ela já vai entender. Não está falando de um rei de Tiro específico, histórico. Aquilo ali está apontando para Satanás. Agora, é importante entender que esse rei de Tiro é o anticristo. Ele, o Satanás, vai estar incorporado nesse homem. Por isso que Deus consegue fazer a profecia voltado para quem é o Satanás, porque o Satanás aí, aquele homem vai estar endemoniado, o anticristo vai estar completamente possuído pelo demônio, e ao mesmo tempo, Deus também está falando de um homem literal, ou seja, Deus consegue fazer as duas coisas num único texto. Deus está falando que você era querubim ungido da guarda, ou seja, você é o Satanás que desde o tempo do Éden você se rebela contra mim. Agora, ao mesmo tempo, Deus volta a falar que é por conta do teu comércio que você se corrompeu, ou seja, aí nesse texto específico já não está se referindo mais a Satanás, está se referindo ao anticristo, ao homem literal que vai estar governando o reino de Tiro e todas aquelas outras nações no tempo do fim. Então, eu entendo que essa profecia tem que se aplicar diretamente ao anticristo. Então, isso é importante a gente entender e compreender o texto da forma correta. Nos próximos vídeos, vou falar sobre Jesus ter anunciado o juízo vindouro de Tiro e Sidom nas próprias palavras dele, mostrando que ele conhecia que Tiro e Sidom haveriam ainda de ser destruídas no tempo futuro. Vou falar outras questões a respeito de Tiro e Sidom no Gênesis. Então tem muita coisa para ser falada, beleza?
Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.